Oi, tudo bem? Ó, tô bem do jeito que eu deixei vocês, ó. Descabelada, de pijama, tá? Não tô com chroma key porque eu não tava com chroma key, né? E a aula é só pra quem assistiu a aula online. Então eu vou deixar bem do jeito aqui que eu deixei com vocês, tá? Vamos voltar a ver os exercícios que a gente viu aqui, tá? Da primeira semana, da TIOS 3. Para quem está xeretando a aula, que não é meu aluno, isso daqui é aula sobre reino vegetal e um pouquinho sobre reino animal, da primeira semana das ANPs de Biologia por TIOS 3 do IFSC Palhaço Bilíngue. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, aqui mais ou menos eu já passei para vocês, né? Qual é a questão em 2019? Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características são indicadas por números. A aquisição evolutiva permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas, que é indicado por qual? O que ele está pedindo? Conquista do ambiente terrestre, ou seja, quais são as plantas que não dependem mais da água para se reproduzir. Então, número 1, o que a gente tem aqui? A gente tem o que? As hepáticas, os antróceros, os musgos, tudo isso no 1. Quem seria 1, tá? Hepática, antócero e o musgo, briófita, tá? Número 2, separa as licófitas do resto. O que é licófita? É o que eu falei, eu não tenho a mínima ideia, tá? Mas se eu não tenho a mínima ideia, o cara que fez o Enem não vai achar que você tem também, então provavelmente não é essa a resposta. 3, tá? Essa 3 separa o quê? O resto, né? Das gimnospermas e angiospermas, tá? Gimnospermas e angiospermas, elas possuem sementes e elas não são mais dependentes da água para se reproduzir. Então, elas já podem viver em ambientes terrestres. Então, a resposta nesse caso seria C, tá? Número 3. Londrina, tá? Com base no cladograma, responda os itens a seguir. O número no cladograma representa o surgimento de características adaptativas nos grupos vegetais ao longo do processo evolutivo. Cite características representadas pelo número 1 e 2. Número 1 separa as briófitas do resto, tá? Qual foi o grande processo evolutivo, tá? É justamente a presença dos vasos condutores, né? As briófitas, elas são avasculares, elas não possuem vasos condutores. Já as pteridófitas para cima, as mais evoluídas, elas têm vasos condutores, elas são vasculares, tá? Tem xilema e floema. Então, essa é a grande característica do 1, tá? Já o 2 é o que separa o quê? Pteridófita, né? Briófita, pteridófita e tal, mais das gimnospermas e das angiospermas. Qual foi a grande característica evolutiva? A presença de sementes. Pteridófitas, como samambaia, elas não possuem sementes, tá? Já as gimnospermas, que são os pinheiros, araucárias, elas já possuem sementes, tá? Então, seria a grande característica evolutiva. Então, número 1, tá? É o aparecimento dos vasos condutores, né? E o 2 seriam o aparecimento surgimento das sementes. Cite 2 características adaptativas representadas pelo número 3, que seria o quê? Quando aparecem as angiospermas, seria o quê? As flores e os frutos, tá? Explique como o desenvolvimento dessas características permitiu o predomínio das espécies de angiospermas ao redor do mundo. Se você tem flores, né? Essas flores eles têm o pólen, né? Devido à polinização, que pode ser ou pelo vento, ou por insetos, né? Ou por animais, como por exemplo o morcego, você tem uma maior dispersão desses grãos de pólen, então eles conseguem ir muito mais longe, tá?
E isso faz com que você tenha o predomínio das angiospermas pelo mundo, tá? Fora isso também, no caso, as sementes, né, elas têm uma viabilidade maior porque elas são protegidas, né, pelos frutos, porque agora as angiospermas têm frutos, né, o que você não via nas gimnospermas, que são sementes nuas, tudo bem? Então, está respondida a UEL, a letra A e B. UERJ, Rio de Janeiro, 2018, o processo de dispersão das sementes é encontrado na maioria das espécies vegetais. Qual é a vantagem evolutiva decorrente desse processo? Que processo que ele está falando, tá? É a dispersão das sementes, tá, pessoal? Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês vão ler uma questão. Por quê? Você tá, semente, processo de dispersão de semente, deve ser angiosperma, e aí você já vê um monte de questão que fala sobre angiosperma e vai justamente marcar a primeira que você vê. Não, ele está perguntando o processo da dispersão das sementes, tá? O que é a evolução nesse processo de dispersão? A conquista de novos ambientes, tá? Letra B. O FURGS, Rio Grande do Sul, 2018, considera as estruturas esquematizadas abaixo, coletadas no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Então, aqui temos uma flor, né? Aqui temos um estróbilo, tá? E aqui a gente tem um colmo, né? Que é um caule. Então, a flor, né? Angiosperma, a gente já sabe. Tá? Um estróbilo, isso é um tipo do pinheiro, né? Então, só pode ser gimnosperma. E aqui um caule, que não é uma flor, né? Provavelmente é um bambu. Assinar a alternativa correta sobre essas estruturas. 1 e 3 são estruturas reprodutivas. Não, né? A 1 é flor, mas a 3 é um caule. Então, não pode ser. Tá errado. 2 e 3 são angiospermas. Ó, a gente sabe que a 2 aqui é gimnosperma. Então, não pode ser. 3 é uma estrutura com função de absorção de nutrientes. Absorção de nutrientes é a raiz. Aqui a gente tem um caule, tá? Então, não pode ser. C também não pode ser. D, 2, é uma estrutura correspondente ao fruto. Gimnosperma não tem fruto. Gimnosperma significa semente nua, então não pode ser. E 1, 2 e 3 são estruturas de plantas vasculares. A gente viu que a única avascular é a briófita. Então, já que nenhuma delas é uma briófita, letra E, corretíssimo. Tudo bem? FUVEST, para quem não conhece, USP. Assinar a alternativa que ordena corretamente, ou seja, coloca em ordem 3 novidades evolutivas de acordo com o seu surgimento no processo de evolução das plantas terrestres. Então, o primeiro a surgir, depois o último a surgir, tá? Em relação à evolução. Então, aqui de cara, né? Semente, flor, isso é lá no final, né? Você já vê aqui sistema vascular. Então, o que você faz? Geralmente, quando você vai fazer uma prova, você já corta aquilo que você sabe que não é, tá? Tá, aí virou aqui, sistema vascular, semente e flor, flor e semente. Quem veio antes? A semente. Por que eu sei que veio antes a semente? Porque a gimnosperma, ela tem semente, mas não tem flor. Então, só pode ser letra A. Tudo bem? Próxima. No ano passado, Unicinos. O que é Unicinos? Não tenho a mínima ideia. Mas tudo bem. É uma universidade aí, né? No ano passado foi publicado o decreto estadual que declara a flora nativa ameaçada de extinção no estado do Rio Grande do Sul. Então, você já sabe que o Unicinos deve ser lá no Rio Grande do Sul. De acordo com o decreto, 804 espécies foram enquadradas com ameaça de extinção, sendo 700 angiospermas, 3 angiospermas, pteridófita, briófita. Sempre vem esse textozinho, tá, galera? Sempre é normal, tá? Toda prova vem esse pra você ficar lá, tô assim, matando de medo. Sobre as características dos diferentes grupos vegetais, assinale V para verdadeira ou F para falso. Tá. Angiospermas
são plantas que possuem flores e se dispersam por sementes, verdade. Gimnospermas são plantas que possuem frutos, como o pinhão da araucária. Ó, já diz errado aqui, gimnosperma possui frutos, gimnosperma não possui fruto, só semente. Falso. Pteridófitas são um grupo de plantas vasculares. Tudo bem, verdade. Sem semente, verdade. Briófitas são plantas vasculares. E aqui já cagou, né? Que é avasculares. Falso. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra D de dado.